Você beberia um refrigerante feito por inteligência artificial? Pois bem, foi isso que a Coca-Cola fez. Ela criou a Y3000, convidando todos aqueles seus consumidores a experimentarem como será o gosto do futuro. E agora fica comigo nesse vídeo se você quer entender como colocar isso no seu negócio. Eu sou Jobel Casper. A Coca-Cola usou nada menos do que 5 milhões de insights para construir esse sabor. Ou seja, ela varreu as redes sociais, ela fez enquetes, ela fez pesquisas e utilizou os próprios dados de consumo que ela possuía para criar um sabor único. E olha só, ela utilizou inteligência artificial, ela utilizou mais coisas aqui que a gente utiliza muito na área de growth marketing, growth hacking, que é a questão de testes AB, utilizou muito dado, que é o básico hoje em dia para a gente ter uma empresa de sucesso ou qualquer ponto relacionado de sucesso, seja no marketing, vendas ou no crescimento de carreira. Então, todas essas bases aqui, elas foram utilizadas para fazer uma experiência incrível. Utilizando esses 5 milhões de insights, ela fez o seguinte: utilizando esses dados, ela chegou num prompt. Nesse prompt, ela tinha e passou necessidade. Eu quero um refrigerante que una baunilha mais frutas. Através disso, a inteligência artificial fez 8 possíveis receitas. Essas 8 possíveis receitas foram colocadas em vending machines, aquelas máquinas que, para quem já foi nos Estados Unidos ou aqui no Brasil também nós temos, mas lá é muito mais comum, que a gente simplesmente vai lá, seleciona o nosso sabor e a gente recebe a latinha pegando lá de baixo. Então, isso daqui era conectado com a própria Coca-Cola. Então a pessoa ia até a vending machine, pegava com a sua Coca-Cola, que era escolhida naquele exato momento, com o sabor que eu gostaria. Ela pegava aquela Coca-Cola e nessa Coca-Cola havia um QR Code. Esse QR Code, ele basicamente permitia o quê? Ele permitia que nós escaneássemos e ele nos traria uma realidade virtual futurística. Claro que trazendo todo o objetivo que eles tinham, que era trazer um processo de uma campanha de branding para mostrar o que seria a Coca-Cola no ano 3000. E olha só que interessante, eles utilizaram de inteligência artificial, eles utilizaram de realidade aumentada, eles utilizaram de testes AB e principalmente utilizaram muito dado. Isso no final do dia foi transmitido e utilizado para fazer uma campanha que reverberou muito forte lá dentro e criou um buzz muito forte. Eu não sabia dela, mas pelo que eu pesquisei aqui, nos Estados Unidos isso foi uma febre, porque todo mundo queria ir até lá, pegar aquela Coca-Cola e experimentar os sabores diferentes, e não só isso, né? Também testar como é que é esse processo de realidade aumentada mesmo naquela época. E o que nós tiramos como lição em relação a isso? Seja eu um profissional que trabalha numa empresa ou eu seja um empresário aqui, nós temos que utilizar tanto dos dados que nós possuímos, tanto quanto nós precisamos fazer uma cocriação em escala. Isso aqui é um insight muito interessante. A gente tem todas as redes sociais para que a gente consiga varrê-las e entender um pouco mais nosso público, para saber que tipo de serviço, que tipo de produto de fato o meu cliente está buscando. E foi isso que a Coca-Cola fez. Ela criou a Coca-Cola Y3000 para de fato buscando, claro que fazer uma campanha de branding, como eu já falei, mas também, obviamente, já também fazer um teste em como é que faz para conectar a vending machine, fazer com que a pessoa escolha o sabor, naquele exato momento que ela escolhe o sabor, o dado já ia para dentro da Coca-Cola, ela pegava aquela informação e sabia qual tipo de sabor estava vendendo mais na máquina. Isso faz com que eles tenham o quê? Mais dados para conseguir adaptar suas fábricas para criar aquilo de fato que o consumidor está buscando. Então nós aqui, com realidades um pouco diferentes do que a Coca-Cola, com orçamentos diferentes, a gente também pode utilizar dessa mesma estratégia, porque a inteligência artificial, sinceramente, ela está muito mais acessível hoje em dia, ela está ridiculamente acessível. Ela está aí para você pegar ela, testar, colocar seus dados e brincar com ela em relação ao que a gente pode fazer de diferente nas nossas empresas. Seja para uma cocriação em escala, ou seja, de fato navegar nas redes sociais, fazer pesquisas, mandar pesquisas para nossa base de clientes, isso daqui sinceramente abre um leque tão grande de possibilidades para nós, testar serviço, testar produto, de fato fazer testes AB. Esses testes AB que eles fizeram foi nas vending machines, ou seja, eles tinham 8 sabores,
qual é o sabor que eles escolhiam. Colocavam 2 sabores e a gente tinha 2 opções. Nessas 2 opções, eu tenho uma certeza em relação à grande volumetria de dados, qual é o sabor que as pessoas de fato vão consumir mais. Isso de fato é muito importante para tudo aquilo que a gente faz dentro do nosso dia a dia. Dentro do nosso processo de melhoria contínua, dentro do nosso mindset de growth, a gente tem um processo que a gente sempre pode fazer um pouco melhor. A não ser que a gente já esteja na capacidade de chegou 100 clientes, vendi para 100 clientes e conseguir reter esses 100 clientes. Mas eu tenho certeza que não é a realidade. Então, enquanto a gente não chegar nisso, o que com certeza nunca vai acontecer, ou muito difícil, se eu estiver errado aqui, num processo de escala, a gente sempre precisa estar melhorando nossas taxas de conversão, seja no processo de aquisição até o processo de retenção, ou seja, desde o processo que eu faço e apareço para aquela pessoa, até o momento que aquela pessoa é minha cliente e eu quero manter ela minha cliente o máximo de tempo possível, fazendo upsell, cross-sell, vendendo outros produtos para ela. Então essa foi uma história muito interessante e ela traz para nós a realidade. Nós precisamos utilizar a inteligência artificial dos dados, dos testes AB, para conseguir construir, seja a nossa empresa ou as nossas carreiras. Pessoal, por hoje é isso. Eu sou Jobel Casper. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo e não se esqueça, inscreva-se no canal. Até mais, tchau!